Não, eu acho complexo, igual aquela pergunta que eu comentei pra você, né? Quando uma pessoa tem poucos dados. Quando tá falando de Big Corps, ali tem uma longa história de vida já. Você tem muito dado, né? Você tem coisas ali que eu acho até demais, que você não vai usar pra nada, que até bagunça a cabeça de um gestor. Mas quando você tá olhando pra uma startup, né? Que é uma coisa menor, e você precisa olhar pro mercado e... Isso é muito mais complexo, porque você tem poucos dados, e aí eu acho que é muito disso, né? Que é o seu caso, você mirou num público, uma cirurgia num valor Y. Y, exato. Esse que é o grande ponto, né? A gente no começo trabalhou com precificação baseada no custo. Então a gente tinha um custo X, a gente precificou Y com a nossa margem. Só que aí a gente viu que o preço no mercado era muito abaixo do que o mercado praticava. Então as pessoas iam falar... Você viu como? Coletando. Exato, Coletando dados. E aí o pessoal falou, pô, mais barato do que ele, então é uma cirurgia pior. Só que a nossa qualidade era maior do que a deles. Então a gente falou, pô, a gente vai ter que subir o preço pra se equivaler a eles, pra ter um ganho de qualidade embarcada no produto. Então a gente tem que aumentar a nossa margem de lucro por causa que os clientes tinham uma percepção de valor inferior quando o preço é inferior. Isso é engraçado, né? É engraçado. É muito engraçado porque, complementando assim, o case do Renan, né? Ele mirou, vamos chutar aqui, cirurgia de catarata na ordem de R$2.000. Vamos chutar, não é o valor real. Fictício, totalmente fictício. Aí ele imaginou o seguinte, cara, R$2.000 é um preço super acessível para uma cirurgia como essa. Montou a lógica de volume, etc. Só que ele percebeu duas coisas, né, Renan? Pro público de baixa renda, que é o que ele mirava, R$2.000 é caro. Pro público que estava acessando o produto, era conveniência. Era acessar um site, cotar, entender que que ele tinha um especialista de referência e falar, cara, o preço tá bom. Mas, puxa, é estranho eu ter um especialista desses por um custo tão baixo. Né? E aí, assim, isso acho que tem muito a ver com essa coisa da causalidade, não é isso? Exato. Nesse caso aí, eu não sei como é que eles fizeram, mas... Ajuda a gente, eles foram analisando... Ajuda a gente, Vocês foram analisando aí os dados para tentar identificar uma causa, mas isso não foi feito por um algoritmo, né? Foi feito por humanos. Não, startup, né, meu filho? Startup. É molecular, manda o moleque lá fazer no Excel. Exatamente, que é super complexo fazer com que os algoritmos... São técnicas super emergentes, né, para o algoritmo identificar uma causa sem uma supervisão humana, né, cara? Existe N formas, N modelos de inteligência artificial, né, de machine learning, mas a gente pode agrupar elas em três. Tem aquele que é o supervisionado, né? Acho que vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu. Supervisão, vou dar um exemplo simples, né, para quem está aí em casa, né? Por exemplo, uma recomendação no LinkedIn. O LinkedIn, ele indica para mim, ó, Breno, talvez você conhece o Rafa, porque vocês frequentam a FIAP. O algoritmo, ele está processando ali os dados, ele está gerando aquela conexão, sugerindo para mim e pro Rafa aquela conexão. O LinkedIn está supervisionando aquela conexão ali? Provavelmente não, né? Ele está deixando o algoritmo gerar ali. Eu falo, pô, eu conheço o Rafa, então aceito a conexão com o Rafa. E é muito direta, né? Talvez essa correlação ela seja bem básica, né? Exatamente. Aí você tem o algoritmo, esse é o não supervisionado, então assim, o LinkedIn não está supervisionando o que o algoritmo está gerando de insights, ele deixa ali para as pessoas se beneficiarem. Ou seja, esse é aquele que quando você aceita o termo, você diz, ó, eu estou cedendo meus dados, isso é bem importante para aquele cara que está em casa, às vezes, perfeito, dando aquele ok lá no autoriza os cookies, aquele termo de uso, né? Ou o termo de uso, etc. Cara, tô cedendo meu dado em troca de personalização, em troca de alguma inteligência da solução. E do ponto de vista de AI, é um algoritmo não supervisionado, ou seja, a empresa não supervisiona ele, delega para que os usuários aceitem ou não. Assim, o fato de eu aceitar o Rafa ou não no meu LinkedIn vai mudar alguma coisa na vida do LinkedIn? Não. E tem um modelo supervisionado, que é o modelo, por exemplo, do spam. Esse é o clássico, né? Ele fala para você que ele filtrou um e-mail e jogou pro spam. Aí você olha lá e fala, não, esse e-mail não é um spam, esse e-mail é um spam. Então eu digo para a máquina o que é o que eu considero um spam ou não, e ela vai aprendendo, ó, esse tipo de e-mail pro Breno não é um spam ou é um spam, então é supervisionado, eu controlo. E tem um que tá ganhando muita força, que é o terceiro. Só um parênteses aqui, até para deixar bem claro mesmo. É uma supervisão de quem
recebe o serviço, né? Tô falando... Nesse caso, sim. Estamos falando do cara que tá ali usando o e-mail e o e-mail foi para a caixa de spam e ele disse, não é um spam. É ou não é, a máquina tá aprendendo com isso. Reconhecimento de fotos, né? Esse aqui é o Breno nessa foto aqui, esse aqui é a esposa do Breno nessa foto aqui, ele já propõe e você diz sim ou não, e você vai marcando ele ali. vai começando a Isso é supervisionado, ou seja, ele sempre manda para você a decisão final se é ou não é. No caso do não supervisionado, ele te recomenda. E aí você decide ou não, né? Então você tem ali o LinkedIn, você tem um match do Tinder, por exemplo, que tá te sugerindo, você pode dar um match ou não. Aquilo é não supervisionado. Não sei. Eu acho que a maioria não deve conhecer. Não faço ideia. Exatamente, não sei exatamente. Eu também não sei. Ainda bem, né? Mas um amigo meu foi o CEO do Tinder. Um amigo meu primo, Netflix. Meu um primo, amigo meu, Netflix é assim, né? O Netflix é assim, Amazon Prime, HBO Max. Que exemplo bom, hein? Que exemplo bom, hein? Isso aí é um bom exemplo. São algoritmos não supervisionados. Bom exemplo esse que você deu.